Padrão de beleza é uma expressão usada para caracterizar um modelo de beleza que é considerado ideal em uma sociedade. Mesmo antes de ter esse nome, os padrões de beleza sempre existiram ao longo da história e se modificaram com o passar do tempo. Podemos observar isso, por exemplo, ao reparar como eram roupas, penteados, maquiagens mais usados em uma determinada época. Os padrões de beleza também são diferentes em cada país ou região. Na cultura ocidental, são diferentes da oriental, por exemplo. Entretanto, independentemente de qual seja o padrão de beleza de uma determinada sociedade, a existência de padrões estéticos considerados ideais faz parte de todas as culturas. No Egito Antigo, por exemplo, de 1300 a 1100 a.C., as mulheres deveriam ter cabelos longos, rosto simétrico e um corpo magro e alto com cintura e ombros estreitos. Na Grécia Antiga, de 500 a 300 a.C., pele branca, seios fartos, coxas grossas e cintura larga. Temos vivido na era dos direitos humanos, mas, por desconhecer o poder da influência que a mídia, através dos meios de comunicação, exerce em nossas vidas, não percebemos que nossos direitos jamais foram tão violentados como nos dias de hoje. Temos visto um verdadeiro massacre humano, onde as pessoas procuram alcançar o padrão de beleza inatingível imposto pelas mídias, formando escravos da indústria da beleza, tão difundida pelos meios de comunicação, os quais têm dilacerado a nossa juventude. Pessoas que estão perdendo o prazer de viver, tornando-se solitárias por estarem inconformadas com sua forma física. Controlam alimentos que ingerem para não engordar. Essa escravidão assassina a autoestima, produzindo uma guerra contra o espelho e gerando uma autorrejeição terrível. Temos os meios de comunicação, como por exemplo, blogs, sites de relacionamentos, incentivando as pessoas a serem iguais modelos, se sacrificando para ficarem magras, designando doenças como anorexia e bulimia. Alguns blogs têm influenciado pessoas de todo o mundo, ensinando como ser alguém anoréxico e em como enganar os pais para que não percebam de imediato o que estão fazendo consigo, desistindo da vida para atingir o padrão de beleza. Aprenda diariamente a ter um caso de amor com a pessoa bela que você é. Desenvolva um romance com sua própria história. Não se compare a ninguém, pois cada um de nós é um personagem único no teatro da vida. Não importa o que as indústrias de moda, da beleza, do consumo e dos meios de comunicação nos impõem. A princípio, as primeiras consequências da busca por padrões de beleza idealizados são os problemas emocionais como sintomas de estresse, depressão, ansiedade e etc. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a depressão, por exemplo, atinge 12 milhões de brasileiros, sendo um dos destinos de quem não se aceita fisicamente. Infelizmente, com a propagação de estilos ideais de beleza, até por conta dos desfiles de moda, muitas pessoas não se veem representadas e se frustram por consequência. Vale ressaltar também as questões dos traumas, que podem perder desde a infância por conta de bullying na escola, criado raízes limitando em torno da estética. Autoestima. O que é? A autoestima nada mais é do que uma autoavaliação que nos fazemos todos os dias. O quanto você se sente bem com seu corpo e com sua mente. A autoestima pode variar com os dias, mas é sempre importante manter ela equilibrada. Ter uma boa autoestima interfere na sua personalidade e no seu modo de viver. Interfere na sua motivação e nos teus propósitos. Autoestima da mulher e do homem gordo. Além de perseguições na internet, com comentários gordofóbicos, as pessoas gordas sofrem solidão imensa quando o assunto é relacionamento. Uma mulher gorda, desde criança, é incentivada a não usar biquíni, e quando ela cresce, acredita que esse tipo de roupa seja errado para o seu corpo. As pessoas costumam associar ser gordo com falta de saúde, mas nem sempre uma coisa tem a ver com a outra. Existe algo chamado biotipo, que é o formato que o seu corpo tem naturalmente, e não pode ser mudado, apenas com cirurgias estéticas. Às vezes é apenas o biotipo da pessoa e isso não nos diz respeito. Autoestima da mulher e do homem negro. A beleza negra sempre foi reprimida. Desde a infância, crianças são obrigadas a cortar ou prender o black, e raramente são representadas em brinquedos. Aqui no Brasil, 54% da população é negra. Sendo assim, o brasileiro força uma sexualização da pessoa negra. Mulheres negras compõem uma grande parte de desfiles de samba no carnaval, onde seus corpos magros são hipersexualizados, enquanto de uma mulher negra e gorda é completamente rejeitado. Autoestima dos idosos. Pessoas novas tendem a pensar que os idosos não se importam com a autoestima. Com a saída do mercado de trabalho, muitos idosos ficam sujeitos à depressão. E a melhor coisa que eles podem fazer nessa época é cuidar do seu corpo e da sua mente. Não é estranho que sua avó viúva tenha Tinder. Ela apenas está cuidando da sua própria felicidade.
Autoestima das mulheres que são mães. Quando você se torna mãe, todas as suas prioridades mudam, mas a da autoestima não pode mudar, pois isso pode desencadear inclusive uma depressão pós-parto. Muitas mães são taxadas de desleixadas. Inclusive, é muito comum ouvir seus maridos reclamando da falta de sexo ou de como sua esposa não é mais a mesma. Mas é importante compreender que a autoestima é um processo e ela deve ser sempre buscada. A autoestima da mulher e do homem trans. A autoestima das pessoas trans acaba se formando de uma forma confusa, enquanto ela não se descobre ainda. Tanto as mulheres quanto os homens trans são criados com base em seu sexo biológico, com questões de coisas de menina e coisas de menino. Assim que a pessoa entende o que ela é e consegue se abrir para o mundo, há toda uma reconstrução de identidade por trás disso. Quando minorias sofrem com problemas de autoestima, a grande massa branco, hétero, cis, de classe média alta se incomoda. Fotos no Facebook de pessoas gordas são sempre atacadas. Foto de mulheres negras aceitando seu corpo, aceitando seu cabelo, de pessoas trans felizes consigo mesmas. E isso é algo que precisa acabar. Estar fora do padrão e se sentir bem com isso não é lacração. E não se sentir representado em revistas, brinquedos, filmes ou livros não é mimimi. Raramente vejo filmes com protagonistas negros que não falem sobre racismo, ou com protagonistas trans que não falem sobre transfobia. E por mais que isso seja algo muito recorrente na vida dessas pessoas, não são apenas esses os acontecimentos da vida delas. As pessoas precisam de boas representações. Corpos são corpos, cada um tem o seu, e não precisamos ter medo e nem vergonha deles. Existem vários movimentos que buscam acabar com o padrão de beleza na sociedade. O movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento contra o racismo e até o movimento contra a xenofobia. Através de manifestações e protestos, eles buscam a igualdade dos direitos sociais e humanos. Todos esses movimentos sofrem bullying, de todas as formas, orais e até fisicamente. E a sociedade propõe um padrão de beleza que não existe. E esse padrão de beleza é mais ou menos assim. Sexo feminino, uma mulher perfeita, com um sorriso lindo, sem defeitos, com o rosto lindo, o corpo lindo, uma verdadeira princesa. Sexo masculino, homem meio bronzeado, com um lindo sorriso, com o corpo sarado, magro, sem defeitos, com o corpo e o rosto perfeito. Um verdadeiro príncipe.